Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 9/9, sexta-feira. E aí, Mauro, bom dia! Bom dia, Maria! Amanda, tudo bem? Maratonou então? Eu amo essa música. Bom dia, mãe, tudo bem? Bom dia, Grazi. Eu adoro essa música é do Gilberto Gil, Sandra. Bom dia, Nara. Carla, tudo bem? E aí, mãe, tá tudo bem aí em Passo Fundo? Saudade. Logo, logo a gente vai... Tá chegando por aí, dia 22, ver a mãe. Faz muito tempo que eu não vejo minha mãe. Bom dia, Agatha. Raquel, conseguiu? Tudo bem aí? E aí, Amanda, ouviu meu podcast ontem? O cara não sabe o seu objetivo para responder as coisas, né? Espero que esteja tudo bem. Bom dia, Rosana. Bom dia, Eliana. Eu adoro essa música. Vocês conheciam? Sandra, do Gilberto Gil. Bom dia, Kátia. Kátia, lembra dessas? Lembra dessa, Kátia? Da época da Odonto lá, Pelotas? Que fase, né? Bom dia, Isis, tudo bem? Tudo certo aí no Rio de Janeiro? Vai estar errado como? Bom dia, Lucelena, olha aí. Espírito Santo, pessoal do país inteiro. A Amanda Yogini, que é a Amanda Fischer, disse: em breve estarei com vocês nos encontros Caminho Sem Volta. Ela fará yoga presencial. Mora aqui pertinho de casa, nem sabia. A Kátia disse que está começando a chuva. Aqui também está um vento quente, está estranho. Bom dia, Eunice. Todos bem, então? Todas bem? Então vamos lá. A gente está lendo esse livro Quando Tudo Se Desfaz. E tudo se desfaz. Qualquer coisa. Que bom que tá bem, Isis. Saudade de ti. Orientação para tempos difíceis. Editora Grifos. Então é uma forma muito bacana dela escrever. Bom dia, Ângela. E trazer, e ela então como uma mestra escrever assim com esse olhar budista, mas sem usar de muitas informações tão difíceis como é o budismo, né, de se acessar assim, porque ela experimentou nela. Bom dia, Rosali. Ela experimentou nela essa questão de quando tudo se desfez e ela transformou isso nesse belo libreto e que a gente pode ler aqui. Vamos começar? A gente parou na página 39 ontem. E aí agora a gente segue aqui, ó. Certa vez, sonhei que estava preparando uma casa para receber Khandro Rinpoche. Corria de um lado para o outro, limpando e cozinhando. De repente o carro chegou e ali estava ela, com sua auxiliar. Quando corri para cumprimentá-la, Rinpoche sorriu e perguntou: você viu o sol nascer esta manhã? Eu respondi: não, Rinpoche, estava ocupada demais para ver o sol. Ela riu e disse: ocupada demais para viver? Olha só, o sol era mais importante que a própria vinda, né? Da Rinpoche. Bom dia, Grácia. Às vezes parecemos preferir a escuridão e a pressa. Podemos protestar, reclamar e guardar rancor durante 1000 anos. Entretanto, no meio da amargura e do ressentimento, vislumbramos a possibilidade de Maitri. Maitri, então, amor, bondade, bondade amorosa. Bom dia, Ana Teresa. Então, olha só que importante isso aqui, gente. Às vezes, parecemos preferir a escuridão e a pressa. Podemos protestar, reclamar e guardar rancor durante 1000 anos. Entretanto, no meio da amargura e do ressentimento, vislumbramos a possibilidade de Maitri, que é a bondade amorosa. Bom dia, assessoria ambiental, assessoria jurídica, é isso? Bom dia, Fabiola. Então, ressentimento, amargura, são sentimentos brandos
que a gente vai chamar. Sentimentos brandos, ele esconde uma necessidade essencial. E o que aparece? Ah, é Alcione. Ah, claro. Tudo bem, Alcione? Bom dia. Então, sentimentos brandos esconde, preste atenção nisso. Os sentimentos brandos como amargura, ressentimento, essas coisas que a gente vai guardando rancor, são sentimentos que escondem uma necessidade essencial do ser humano. Bom dia, Rosa. Que são necessidades essenciais: ser amado, ser amada, ser respeitado, ser incluso. Bom dia, Rexigel, tudo bem? Ser ouvida, né? Ser ouvido. Enfim, estar sendo conectado com o mundo, assim, ser respeitado, validada. Então essa é uma necessidade humana essencial, todo mundo quer. E aí quando a gente não tem essas necessidades humanas essenciais atendidas, e a gente mostra isso como através do invólucro, e esse invólucro é uma emoção mais forte. Às vezes é uma tristeza tão grande, às vezes é um medo tão grande, às vezes é uma raiva muito grande. Bom dia, Dani. Oi, Dani, tudo bem? Então, esses invólucros que a gente carrega no mundo, que são 4 emoções básicas, são 5. Então, nós temos aí a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e uns dizem que tem o nojo também. Tem mais emoções, mas as 4 principais são essas. Então, quando vocês veem alguém com esse invólucro que ele está manifestando, já é uma manifestação. Já não se sabe mais o que tem dentro. Uma manifestação de raiva, uma manifestação de tristeza. E a gente, às vezes, tem manifestações como essas, assim. Às vezes não muito, né? E aí a gente se manifesta no mundo como? A gente vai andando no mundo com essas máscaras, mas por trás alguém um dia chega e quebra essa armadura e diz: qual das tuas necessidades humanas não está sendo atingida? A aversão é o nojo. Aversão é nojo. E o nojo foi uma quinta emoção que como é que é o nome dele? Esqueci. Ele que escreveu, que deu suporte para escreverem o longa-metragem aquele, Divertidamente. Logo vem o nome dele. Ele é um psicólogo, enfim, famoso, americano. E aí ele colocou o nojo como sendo uma das emoções, mas é a aversão. Enfim, aí a gente vai se manifestando no mundo dessa forma, mas daqui a pouco alguém chega para nós e diz assim: olha só, será que não é amargura, não é ressentimento? Tu está demonstrando toda essa raiva, todo esse medo, toda essa tristeza, toda essa aversão. E aí daqui a pouco a pessoa se desmonta, né? É isso que acontece. Ouvimos um choro de criança, ou sentimos o cheiro do pão que alguém está assando. Sentimos o frescor do ar, ou vemos a primeira flor brotar na primavera. Apesar de nós mesmos, somos despertados pela beleza em nosso próprio quintal. Para dissolver nossa resistência diante da vida, devemos encará-la de frente. Quando sentimos irritação porque a sala está quente demais, podemos ir ao encontro do calor e sentir como ele é causticante e pesado. Quando estamos irritados porque a sala está fria demais, podemos ir ao encontro do frio e sentir como ele é intenso e penetrante. Quando queremos reclamar da chuva, podemos, em vez disso, sentir sua umidade. Quando nos sentimos inquietos porque o vento está batendo as janelas, podemos ir ao encontro dele e ouvir seus sons. Interromper nossa expectativa de solução é um presente que podemos dar a nós mesmos. Não há solução para o frio ou o calor. Eles sempre existirão. Mesmo depois que morrermos, o fluxo e o refluxo continuarão. Assim como as marés, o dia e a noite. Essa é a natureza das coisas. Ser capaz de apreciar, de olhar de perto, de abrir nossa mente. Essa é a essência de Maitri. Então Maitri é essa aceitação, mas aqui tem que ter um cuidado. A mestra não está dizendo que a gente tem que aceitar as coisas simplesmente, mas não aceitar com resignação. É uma resistência amorosa. É uma não resistência amorosa, melhor dizendo. Uma aceitação amorosa. Porque tu pode criar condições também.
rios e ar poluídos, para terminar aqui esse capítulo, famílias e países em guerra, desabrigados vagando pelas estradas, esses são sinais tradicionais de épocas sombrias. Outro sinal é as pessoas serem envenenadas pela insegurança e tornarem-se covardes. Bom dia, Marquito. Bom dia, Dani. Jardinagem. Estar ocupado demais com a própria autoimagem é como estar surdo e cego. É como estar no meio de um grande campo florido com uma venda nos olhos. É como usar protetores de ouvido ao chegar perto de uma árvore onde os pássaros estão cantando. Existe muito ressentimento e resistência à vida. Em todos os países, isso é como uma praga que fugiu ao controle e está envenenando a atmosfera do mundo. Nesta altura dos acontecimentos, seria sensato pensar sobre essa situação e acostumar-se a desenvolver bondade amorosa. Bom dia, Márcia. Então, entenderam? Então, essa semana eu falei algumas vezes, eu falei uma vez, sobre as formas que a gente vai reagindo às situações que vão surgindo, né? E tem 3 maneiras de reagir. Dentre as 3, elas se subdividem em mais 3. Não são 9 formas de reagir. Então, tu pode reagir à situação que está te causando um estresse, ou um incômodo, ou uma aversão, ou uma tristeza, ou qualquer coisa na tua vida, com luta, fuga ou congelamento. Tu pode lutar, resistir de uma forma que tu não aceita aquilo, luta nesse sentido, tu pode espernear, ficar lamentando. Tu pode... essas são as 3. As outras 3 são autocrítica, isolamento e ruminação. Tu pode passar o dia se autocriticando, se dizendo coisas ruins, enfim, se isolar da sociedade, se isolar do mundo, não querer mais saber sobre nada, ou ruminar, né? E aí isso é um problema. E as outras 3, que seriam as ideais para se lidar. Bom dia, Thaís. É Thaís? Thaís. São a autobondade, que é Maitri, a autocompaixão, né? Humanidade compartilhada, entender que mais pessoas passam por isso. E a autobondade no sentido de se tornar mais autocompassiva a sua voz interna, né? Como se tu escrevesse uma carta para um amigo, para uma amiga, tu escrevesse para si mesmo. Olha, eu sei que é difícil isso que tu está passando, né? Autobondade nesse sentido, ser mais bondoso consigo. Tem gente que não consegue. E mindfulness, que seria tu olhar para isso com atenção plena, olhar com cuidado. Capítulo 6. Todos bem até aí? Não causar o mal. Simplesmente parar, em vez de preencher imediatamente o espaço, representa uma experiência transformadora. Ao esperar, começamos a nos conectar com a inquietação básica, assim como a amplidão fundamental. Então, vou repetir explicando. Simplesmente parar, em vez de preencher imediatamente o espaço. O que significa isso? O que a gente faz quando a gente dá uma parada, né? Sei lá, tu está assistindo alguma coisa. Maitri, com I. É Maitri, não é Maitre. Então, aí tu tá assistindo alguma coisa, dá um intervalo, sei lá, não sei. E aí tu pega o teu celular. Aí tu tá falando com alguém, dá um silêncio, tu pega o celular. Né? Tu vai preenchendo todos os campos da tua vida. Mas é justamente no intervalo que as coisas acontecem. Não é quando as paisagens estão passando. A vida não acontece quando as paisagens passam. A vida interna, a meditação, o autoconhecimento, Rigpa, Bhavanga, ela não acontece quando está passando a paisagem. Quando está passando a paisagem, tu está identificando e tu só reconhece porque tem uma paisagem dentro, porque tem um condicionante dentro. Aí tu começa a olhar para aquilo dizendo bonito, bonito, feio, feio, não gosto, não gosto, aversão, aversão, o tempo todo, a vida toda fazendo isso. Mas aí há esse intervalo. Nesse intervalo que reside a consciência desperta.
Então, ao esperar, começamos a nos conectar com uma inquietação básica, assim como a amplidão fundamental. Não causar o mal, obviamente, inclui não matar, roubar ou mentir. Inclui também não ser agressivo com nossas ações, palavras ou mentes. Aprender a não causar mal a nós mesmos e aos outros constitui um ensinamento budista básico sobre o poder curativo da não agressão. Então, aquilo que eu sempre falo, né? Vocês lembram? Como é que eu sei quando... Teve alguém que perguntou essa semana na aula, mas o que eu posso falar para a pessoa, né? Se aquilo que tu vai falar é bom para ti e bom para ela, fala. Se é bom para ti e ruim para ela, não. Se é ruim para ti e bom para outra pessoa, não. Se é ruim e ruim, também não. Então, só existe uma equação nessas 4 que funciona, né? Quando é bom e bom. Tá? Não prejudicar os outros e nós mesmos no início, não prejudicar os outros e nós mesmos no meio, e não prejudicar os outros e nós mesmos no fim. Eis a base de uma sociedade iluminada. Dessa forma, poderia haver sanidade no mundo, e esse processo começa com a sanidade de cada um de nós. Permanecer ignorante por não ter coragem e respeito de olhar para si mesmo, com honestidade e brandura, é a agressão mais básica, o mal mais fundamental que podemos causar a nós mesmos. O terreno básico para não causar o mal está na atenção plena. A sensação de enxergar claramente, com respeito e compaixão por aquilo que vemos. É isso que a prática nos mostra. A atenção plena, entretanto, não se limita à meditação formal. A meditação formal é sentada, né? Ela nos ajuda a nos relacionarmos com todos os aspectos da vida. Ajuda-nos a ouvir e sentir cheiros sem fechar nossos olhos, ouvidos ou nariz. Relacionar-se honestamente com a qualidade imediata de nossa experiência, com respeito suficiente para não julgá-la, é uma jornada para toda a vida. À medida que nos tornamos mais empenhados nessa viagem de suave honestidade, chega a ser um choque perceber como nos tornamos cegos ao mal que causamos. Nosso modo de ser está tão enraizado que não conseguimos ouvir quando tentam nos dizer, gentil ou rudemente, que talvez estejamos causando algum mal com nossa maneira de ser ou de nos relacionarmos com os outros. Estamos tão habituados com o nosso modo de agir que, de certa forma, achamos que os outros estão acostumados também. Então, por muito tempo, eu tive que aprender a melhorar minha fala assim, com as pessoas. E ainda continuo tentando, mas já melhorou muito. E eu vejo isso, as pessoas veem isso ao meu redor, assim. Então eu acho que essa coisa, essa turma aí do eu digo mesmo, esse eu digo mesmo não é legal. Já vou dizendo isso. Tu é essa pessoa que diz, eu digo mesmo, não quero saber se vai doer. Não, mas dói. Se a tua palavra não for para elevar alguém, mesmo que tu diga que seja uma palavra habitual que tu utilize num determinado grupo e tu usar para outra pessoa, chamando a atenção talvez de uma atitude de outra pessoa que pode até que a pessoa se revele assim, mas a gente intensificar aquela forma que aquela pessoa tá agindo, não é legal. Não é legal. Então, se é para falar alguma coisa para alguém, fale coisas boas. Apenas eleve o que a pessoa tem de bom. É isso. Vivam dessa forma para ver como é que funciona. É doloroso e leva um certo tempo admitir que causamos mal aos outros. Esse é um caminho que decorre de nosso compromisso com a suavidade e a honestidade, de nosso compromisso com permanecer despertos e conscientes. A atenção plena nos mostra nosso desejo
e agressividade, nosso ciúme e ignorância. Não reagimos a esses estados, apenas observamos. Sem atenção plena, não poderíamos reconhecê-los. Então é isso, as pessoas vão andando tão no automático, mas se tu está em atenção plena, às vezes tu diz uma palavra, e se tu observar bem, se tu estiver realmente conectado e preocupado com outra pessoa, tu vai ver que aquela palavra, daqui a pouco a pessoa se encolheu, a pessoa, ela mexeu um milésimo dos olhos, e depois ela dá um sorriso apenas para... Ela não gostou. Se não for para falar palavras boas, não fale. Eu acho isso. Eu acho. O próximo passo consiste em conter-se. Contenha-se. Então, se tu tá em atenção plena, tu vai ver aqueles detalhes assim. Se aquilo ficou legal tu fazer ou não. A atenção plena é a base. Conter-se é o caminho. Contenção é uma dessas palavras rígidas que são repressivas. Pessoas energéticas, provocantes e interessantes certamente não se contêm. Às vezes, talvez, mas não como estilo de vida. Neste contexto, entretanto, o método para tornar-se uma pessoa dármica, olha que bonita essa palavra, uma pessoa dármica. Que legal se nós fôssemos uma pessoa dármica, né? Ou eu gosto de kármica também, mas uma pessoa dármica. Nesse contexto, entretanto, o método para tornar-se uma pessoa dármica consiste principalmente em conter-se, que não significa buscarmos por entretenimento ao mais leve sinal de tédio, e é a prática de não preencher imediatamente o espaço apenas porque surgiu uma lacuna. Porque a pessoa dármica vai entender que aquela lacuna, aquele intervalo, aquele fragmento, ele é também aspecto da vida. A gente respira, né? Tu faz uma inspiração. Então, quando tu inspira, tu expira. Para ver a próxima inspiração é preciso um intervalo. Não há nada no mundo sem intervalo. As estações precisam de intervalo. Só que esse intervalo está acontecendo um monte de coisa também. Mas as pessoas estão acostumadas a achar que o mundo acontece na ação. O mundo acontece na não ação também. A vida acontece na não ação. Pode ser uma não ação que a gente não perceba, mas está acontecendo a vida ali. E ser uma pessoa dármica, né? Eu acho isso maravilhoso, porque não significa que tu vai ser uma pessoa amebática. Dármico não tem nada a ver com ameba. Então as pessoas acham que tu vai entrar para o budismo, tu vai começar a fazer prática de meditação, enfim, e tu vai virar uma ameba para o mundo. Não. Tu vai ser incisivo quando tu precisar ser incisivo, vai ser irado quando precisar, e as pessoas vão se assustar. Às vezes as pessoas se assustam quando eu dou um rompante, vágera, assim. Tchum. Mas como tu não é budista? Por ser budista. Às vezes tu precisa ter um aspecto irado para que as pessoas acordem. Olha, se tu fizer isso, tu vai aumentar teu karma. E eu preciso te falar, porque eu não quero aumentar o meu karma não falando. Entendeu? E aí eu preciso. Eu tenho que lançar o raio dármico. Raio Vajra. Certa vez aprendi uma interessante prática de meditação que combinava atenção plena e contenção. Quando nos sentíamos desconfortáveis, devíamos apenas observar nossos movimentos físicos. Comecei a perceber que quando sentia desconforto, puxava a orelha, coçava a cabeça ou o nariz. Mesmo sem estar sentindo coceira, ou endireitava a gola. Quando sentia que estava perdendo terreno, fazia pequenos movimentos nervosos e inquietos. Quem tem aí os seus tiques nervosos aí, levanta a mão. Enquanto eu tomo água, levanta a mão aí quem tem tiques nervosos aí, que já percebeu. Nossa instrução dizia para não tentarmos mudar nada sem sermos críticos em relação ao que fazíamos, mas simplesmente observar. Olha que difícil. Quem tem tique aí? Ninguém tem, são os abençoados, as crianças. Todo mundo já é Illuminati. Olha que bonito que ela fala agora. Perceber como tentamos evitar essa observação é uma forma de entrar em contato com a ausência de chão.
Conter-se, não reagir por hábito ou impulso. Relaciona-se com desistir da mentalidade de entretenimento. Porque até isso, né? Quando tu tá naquela situação de nervosismo, até isso é um entretenimento. E por que não ficar nessa lacuna de não movimentar? Para diminuir aquela sensação. Por que a gente foge das sensações? Por meio da contenção, vemos que existe algo entre o surgimento do desejo compulsivo, da agressão, solidão ou do que quer que seja, e a atitude que tomamos em resposta. Nesse ponto existe em nós algo que não queremos experimentar e que de fato nunca experimentamos, pois reagimos rapidamente. Vamos parar por aqui. Faça uma inspiração profunda. Soltem. Soltem completamente o corpo. E sem procurar usar de entretenimentos do próprio corpo, se movimentando, se coçando, se ajustando, ou até mesmo criando pensamentos, será que isso vai demorar? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tenho que tomar café. Apenas observem o que vocês estão sentindo. E se não surgir nada, apenas repousem nesse intervalo. Veja como é repousar no intervalo. E se surgir alguma coisa para se movimentar, fazer qualquer coisa, observem por que você se movimenta. Por que quer sair desse intervalo? Qual o medo em ficar no intervalo? Nesta lacuna, sem preencher com nada. Observem. Veja se a sua mente já fugiu, já foi para outro lugar. Nesse momento a gente está preenchendo esse espaço com alguma coisa. Volte. Se precisa de uma âncora, apenas observe a sua respiração e também solte. Essa é a prática de campo aberto, e essa prática é poderosíssima, porque vai fazer com que a gente se familiarize e descubra para onde a nossa energia está fugindo. É como chamar alguém, assim, tua casa está com algum problema elétrico, e aí tem uma conta de luz ou de água insana, e tu não sabe onde é que está fugindo a energia, ele chama um profissional. O profissional, no nosso caso, é a nossa consciência. Ela vai descobrir para onde está fugindo a energia. Gente, então é isso. Amanhã não tem Dharma, nem domingo. Pratiquem meditação. Segunda a gente retoma, ok? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, bom final de semana, boa sexta. Usem o final de semana sem moderação.